11 fala dos 10 leprosos. E quando Jesus chega nesse lugar, ele resolve entrar por esse lugar, porque não seria o normal entrar por ali. Mas diz a Bíblia que ele entra pelo meio de Samaria para encontrar esses 10 homens. Ele encontra 10 homens leprosos, e a palavra que ele vai dar para eles, além da cura, além do milagre que ele vai entregar na vida desses homens, ele quer primeiro ensinar algo. Ele quer primeiro mostrar uma verdade para eles que está implícita nessa palavra. Nós vamos estudar um pouquinho dela agora. A palavra fala que, versículo 11 diz: aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, ele ia a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus, disse: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então Jesus diz que ele está indo para Jerusalém. Jesus tinha um caminho para trilhar, o caminho que ele veio trilhar nessa terra, que era para terminar na cidade de Jerusalém, mas Jerusalém celestial. Esse era o propósito dele na terra. O propósito de Jesus Cristo era vir aqui, passar por este lugar e nos ensinar a chegar no lugar em que ele estava indo, no seu lugar em que ele estava voltando, na sua cidade, na sua pátria, que é os céus, que é chamada de Nova Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém. Aqui ele estava caminhando na terra para uma cidade chamada Jerusalém. Então ele estava indo em seu caminho. Ele não precisava mudar o caminho dele para entrar naquela cidade, para se encontrar com leprosos, porque ele era judeu e os judeus faziam questão de fazer um caminho bem mais longo para não ter que passar por aquela cidade, para não se encontrar com aquelas pessoas impuras, com aquelas pessoas que não eram e não tinham valor nenhum para a sociedade, valor nenhum nem para os judeus. Os judeus se achavam superiores, então nem evitavam passar por aquele lugar. Mas Jesus, ele fez diferente. Ele resolveu entrar no meio da cidade. E diz que ele passa pelo meio daquela cidade. O destino dele não era aquele. Mas ele não veio para fazer a vontade dele nem dos judeus, e nem para cumprir o costume dos judeus. Mas ele veio para ensinar a verdade e ensinar aquilo que os judeus não tinham compreendido. E por isso mesmo ele lança uma palavra para esses 10 homens. E diz que ele passou pelo meio de Samaria. Ele não passou pelo lado, ele não passou perto, mas ele passou pelo meio. Ele deixou bem claro que ele queria entrar naquele lugar. Ele não teve vergonha de entrar pelo meio de Samaria, assim como ele não tem vergonha de dirigir a palavra a ti, dirigir a palavra a mim quando ele me chamou. Ele não teve vergonha de entrar lá naquele quarto onde eu estava deprimido. Ele não teve vergonha de entrar lá naquele lugar onde tu estava drogado. Ele não teve vergonha de entrar naquele lugar onde tu estava excluído. Ele não tem vergonha das almas. Ele não tem vergonha da tua vida. Ainda que tu te ache excluído em um lugar que ninguém quer ir, em um lugar que ninguém quer se aproximar de ti, e ainda que tenha pessoas que queiram passar de largo, queiram passar longe de ti, porque tu pode parecer para eles impuro, alguém inferior, alguém que eles querem estar longe, às vezes até o próprio familiar teu, ele quer passar de largo. Mas Jesus, ele é diferente. Ele faz questão de entrar no meio da cidade para deixar bem claro que ele estava ali, para todos verem que ele estava ali. E hoje ele está deixando bem claro que ele está aqui e que ele quer entrar aí no meio da tua casa, no meio do teu coração, no meio da tua vida, para que todos vejam que ele está contigo, que ele veio te buscar, porque ele veio salvar
aquilo que se havia perdido. Ele veio em busca daquilo que se havia perdido. Então, se você é um perdido, que acha que não tem solução, que não tem vida, que não tem um destino, e que Jesus também não vai entrar na tua vida e nem na tua cidade, nem na tua casa, porque assim como alguns se acham superiores e passam de largo e dizem que tu não tem valor, alguns dizem que não, Jesus não vai chegar na tua casa, não vai chegar na tua vida. Jesus faz totalmente o contrário, ele anda pelo meio daquela cidade, ele entra pelo meio da cidade para deixar claro para todos e para os judeus, para os apóstolos que andavam também junto com ele, os discípulos, que ele veio buscar o que se havia perdido, que ele não compactuava com os costumes dos judeus, porque pelo costume dos judeus ele não podia nem entrar naquele lugar, ele nem deveria entrar, nem passar nem perto daquela cidade. Então diz que ele passa pelo meio para contrariar toda a teoria e os costumes. Então diz que quando viram que ele entrou na cidade, os 10 leprosos saíram ao encontro dele. Só que pelo costumes eles já tinham um entendimento, eles já conheciam a história, eles já sabiam que eram excluídos, que não poderiam chegar perto, que eram leprosos, não podiam se aproximar de pessoas, muito menos de Jesus. E sabiam que Jesus era alguém especial que estava entrando naquele lugar. Então eles pararam de longe, porque eles conheciam o costume, eles conheciam a letra, eles conheciam a doutrina, eles conheciam aquilo que era superficial. Então aquilo que era ensinado pelos judeus, e o costume dos judeus eles já conheciam. Então eles resolveram não chegar muito perto de Jesus porque não seria correto. E de longe eles falaram com Jesus. Então eles disseram: Jesus, 3 coisas eles confessaram naquela hora. Eles disseram Jesus. Quando eles disseram Jesus, eles estavam dizendo que eles conheciam o nome de Jesus, sabiam quem ele era, por nome. De repente você conhece, sabe, já ouviu falar de Jesus, e ele está passando e você diz Jesus porque sabe quem ele é. Eles falaram mestre, porque eles sabiam qual era o título que Jesus tinha. Jesus era conhecido como mestre, como salvador. Para eles poderia ser apenas um mestre, um profeta, alguém que operava milagres em nome de Deus, e talvez ainda não conhecessem a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Às vezes disseram Jesus, mestre, eles reconheceram quem era ele, reconheceram o seu título, e também disseram: tem misericórdia de nós. Reconheceram que Jesus ele era capaz de ter misericórdia, que ele era bondoso e que ele poderia abençoar eles e tinha poder para fazer aquilo que eles esperavam deste homem. E Jesus queria que eles conhecessem ele de verdade, queria que conhecessem ele 100%, como ele é e o que ele representava. Queria ensinar para eles uma coisa que eles ainda não sabiam. Então, depois de tudo isso, eles entendem que Jesus é mestre, que Jesus é misericordioso. Então eles pedem para Jesus ter misericórdia deles e os curar. Mas Jesus não curou na hora. Jesus poderia ter curado todos ali na mesma hora, poderia. Mas ele não fez isso, porque ele queria ensinar uma coisa para aqueles 10 homens que faria diferença no futuro deles. Deus quer te dar um milagre, ele quer te curar, ele quer. Ele é misericordioso, ele é Jesus, Filho de Deus, sim. E ele é um mestre, ele é um mestre. Por isso mesmo, por ser mestre, que ele queria ensinar. E ele não curou eles na hora, ele deu uma palavra para eles dizendo: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Para que se cumprisse o procedimento, o ritual e o costume dos judeus. Aquilo era como um sacrifício. Aquilo que eles tinham aprendido dos judeus. E às vezes a gente pensa que o sacrifício, que um costume é que vai nos fazer alcançar um milagre. Mas isso era só um costume, sacrifício dos judeus. Os judeus tinham o costume de barganhar com Deus, né? Porque de início Deus aceitava ofertas e sacrifícios
até que o homem passou a fazer disso um comércio com Deus, e Deus se indignou por causa disso. E Deus disse: não quero mais sacrifícios, mas eu quero que o coração de vocês se rasgue diante de mim, não somente fazerem sacrifício até mesmo de animais, assim como hoje muita gente ainda acha que sacrifício de animal vai trazer bênção, vai obrigar Deus a dar alguma coisa em troca. A gente pensa que fazer sacrifícios e rituais, e até mesmo nossa vida de cristão, às vezes se torna um sacrifício, às vezes se torna um ritual. Porque eu digo, se eu fizer tantos dias de jejum, Deus vai ser obrigado a me abençoar naquilo ou nisso. Se eu orar tantas horas por dia, Jesus vai ser obrigado a me abençoar. E não, Ele até te abençoou, mas Ele quer que tu entendas que não é pelas nossas obras que Ele nos abençoa. As nossas obras não são dinheiro para comprar as bênçãos de Deus, elas são apenas agradecimento a Deus. Nós oramos porque amamos a Jesus, nós oramos porque conhecemos que Ele é Deus e que Ele pode fazer. Não oramos para que Ele seja obrigado a nos abençoar. Então, Jesus queria ensinar para eles uma coisa, e Ele não curou na hora, mas Ele disse: vão lá e façam aquilo que vocês estão acostumados a fazer, façam o ritual, aquilo que é costume dos judeus. E eles foram, e não chegaram a fazer. Por quê? Porque Jesus estava querendo ensinar para eles que não era aquilo que ia trazer a bênção, não era o ritual, o sacrifício que eles iam fazer diante do sacerdote que iria os abençoar, que iria os curar. Mas nem todos entenderam. Então diz que eles foram curados, não foi quando encontraram com Jesus, e não foi quando encontraram com o sacerdote, mas foi no meio do caminho. Então Jesus deu uma ordem para eles cumprirem, e enquanto eles estavam caminhando em obediência, obedecendo a ordem, aquilo que a palavra que Deus direcionou a eles, eles estavam andando sob aquela palavra, e no caminho, diz que foi no caminho que eles foram curados. E vendo que estava são, ele teve o quê? Ele teve visão, ele teve a visão que os outros 9 não tiveram. Diz que um desses homens, ao ser curado no meio do caminho, ele parou e ele pensou, ele lembrou da palavra que Jesus disse para ele, e ele resolveu voltar. Então, eu creio que esse homem ele teve uma visão diferente daqueles outros homens. Diz que os 9 seguiram seu caminho, receberam a cura, receberam a palavra, obedeceram a Jesus, seguiram o caminho, e no caminho foram curados. Então a cura vai vir enquanto tu estiver obedecendo, o milagre vai vir naquele caminho que Jesus te determinou. Segue por onde Jesus te mandou ir, segue fazendo o que Ele te mandou, no lugar que Ele te colocou, e essa bênção vai chegar. Não é o sacrifício, não é se apresentar a sacerdote, não é fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de oferta que vai obrigar Deus a te abençoar. Ele abençoou, Ele curou eles porque quis curar, porque era misericordioso. É a misericórdia de Deus que nos abençoa, e não as nossas obras que compram bênção de Deus. Então, esse homem entendeu isso, e aqueles 9 não chegaram a esse entendimento. Eles seguiram e fizeram aquilo que era o ritual, fizeram o que tinha que fazer, a sua obrigação ali, para pagar a Deus a bênção que receberam de Deus. Pagaram, fizeram o que tinha que fazer e seguiram suas vidas. Mas esse homem, assim como você, que hoje crê que Jesus, ele não é só um vendedor de bênçãos, ele não é só um boteco onde você chega, faz um ritual e recebe alguma coisa, paga para receber alguma coisa. Não, ele é Deus. Então ele voltou, ele reconheceu, primeiro, que aqueles sacerdotes que ele ia oferecer sacrifício não eram maior do que aquele que curou ele. E ele voltou porque reconheceu que Jesus era maior que o sacerdote. Jesus era maior que os rituais, que os costumes, e que todo o sacrifício que ele poderia fazer. Então ele volta para agradecer a Jesus. E quando eles chegam diante de Jesus, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Jesus estava esperando que eles reconhecessem, da mesma maneira que esse homem reconheceu, ele estava esperando que os outros também reconhecessem. Ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos recebem de Deus, mas nem todos voltam para agradecer a Deus. Todos recebem
quando pedem, buscam e até recebem, mas muitos recebem e vão embora, abandonam ou não dão valor a Jesus Cristo. Então esse homem, ele fez uma coisa diferente daqueles 9. Ele entendeu que Jesus não era só um profeta, não era só um homem, não era só mais um que tinha recebido o poder para fazer curas e milagres, assim como muitos profetas, mas ele reconheceu que que ali estava a presença, que ali estava o Filho de Deus verdadeiro. Ele voltou para adorar. Então, os 10 foram embora, seguiram seu caminho, seguiram sua vida, abençoados sim, mas não entenderam o que Jesus queria ensinar para eles e seguiram ignorantes. Então disse Jesus para ele, respondeu: não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Então eu creio também que Jesus aqui com essa palavra ele está dizendo que aqueles 9 foram e não glorificaram a Deus. Obedeceram a palavra que Jesus disse, porque Jesus disse: vai pelo caminho e te apresenta ao sacerdote. Eles obedeceram, mas obedecer não é glorificar a Deus. Nesse caso aqui não foi. Não foi porque eles não reconheceram o dono da bênção, mas reconheceram o homem e reconheceram que simplesmente por cumprir um ritual, um sacrifício, uma obrigação, já era o suficiente para glorificar a Deus. Não, Deus queria ser glorificado através do seu Filho, através do reconhecimento, e não de rituais ou de costumes ou de regras impostas pelo homem, criadas pelo homem. Então o próprio Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus? Então os que não voltaram não glorificaram a Deus do jeito que Deus esperava deles. Não entenderam e não aprenderam o que Jesus estava explicando e tentando ensinar para eles. E cumprir costumes e rituais não significa glorificar a Deus. E disse para ele também: a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te salvou. Então ele não disse que a fé e o milagre da salvação tinha alcançado aqueles homens, porque eles não entenderam a salvação. Eles entenderam somente como se podia receber uma bênção. E Deus, assim como Ele é misericordioso, Ele abençoa até os maus, Ele dá dons até para os maus. Aqueles homens receberam de Deus, mas não devolveram para Deus a glória de Deus. Então o ensinamento que Jesus deu foi que cumprir regras e costumes e fazer sacrifícios não salva ninguém e nem glorifica a Deus. Mas o que glorifica a Deus e traz a salvação é a obediência e reconhecimento do verdadeiro sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, se você recebeu Ele, reconhece Ele, vai receber bênçãos dele. Mas seja como esse homem diferente, que ele glorificou a Deus. Ele entendeu e voltou para glorificar Jesus. Ele voltou para ficar perto de Jesus. Ele voltou e se prostrou diante dos pés de Jesus para agradecer, para viver, e a vida dele para viver perto de Jesus. Ele entendeu que Jesus é que era Deus, que Jesus é que era o dono da bênção e que não poderia ele comprar a bênção. Então, receba essa palavra nesta tarde, início de tarde, né? Jesus, ele não saiu para buscar somente os judeus, ele não saiu somente para buscar pessoas importantes, como muitas vezes podem dizer, somente aqui pessoas que aparecem na mídia, que tem a presença de Deus, que Deus vai atrás delas, que a presença de Deus está com elas. Não. Jesus fez questão de deixar todo o povo judeu de lado, todo o costume do povo judeu de lado, e entrar no meio de Samaria, uma cidade que era a cidade de pessoas excluídas. E Jesus, ainda que tu ache que tu é excluído, que tu não tem futuro, que tu não tem nome na sociedade, e embora a sociedade inteira te despreze, tua família te despreze, seja lá quem for, Jesus não despreza ninguém, e ele provou isso entrando em Samaria, a cidade desprezada, a cidade de pessoas que eram consideradas inferiores aos judeus, que não eram dignas nem de Jesus chegar lá, nem passavam por aquela cidade. Jesus fez questão de entrar pelo meio da cidade e ser visto por todos ali dentro.
Então Jesus quer ser visto na tua vida, ainda que a tua vida para alguns possa ser um lugar de miséria, um lugar que não tem valor nenhum. E tu pode até mesmo tu achar que não tem valor nenhum. Mas mesmo assim, Jesus entrou naquela cidade chamada de valor nenhum, assim como tu pode achar que a tua vida não tem valor. Mas para Jesus tem. E onde tu está, Ele está passando hoje. Aí mesmo, onde tu acha que Ele não vai, Ele está indo. Aí onde tu acha que Ele não vai operar milagre, Ele vai. Então, volte para adorar Jesus e siga na presença dEle. E receba o que somente esse único ano recebeu, que é a salvação. Jesus para Ele vai, a tua fé te salvou. Então creia em Jesus e adore Ele pelo que Ele é. E você vai receber não só milagre, mas a salvação e a presença dele na tua vida, que é o mais importante. Eu agradeço a oportunidade. Está passando continuidade para o irmão Nilton. Louvado seja o nome do Senhor por esta maravilhosa palavra que Deus falou. 11 fala dos 10 leprosos. E quando Jesus chega nesse lugar, ele resolve entrar por esse lugar, porque não seria o normal entrar por ali. Mas diz a Bíblia que ele entra